Boa noite, meu nome é Diego Rafael Moraes, sou aluno da Engenharia da Computação, 9º semestre, pela Faculdade SCOC, e estou aqui para apresentar o meu trabalho de TCC com o título Diagnóstico e Classificação de Defeitos na superfície do casquilho de bronze por meio de processamento digital de imagens, com o orientador professor Dr. Jean-Jacques Degrunte. Bom, antes de tudo fazer uma introdução ao trabalho, né? Quando a gente se refere e diz a diagnóstico e classificação de defeitos, a gente está imaginando a produção de uma peça, algum equipamento, e nessa produção ela tá disposta a correr erros, defeitos de fabricação que devem ser corrigidos antes dessa peça ir para a sua função. Para isso existe o pessoal da área da qualidade, né, que vai estar executando esses testes. Então a gente vai ter que conhecer os conceitos de inspeção de qualidade. Nesse trabalho foi usado um dos ensaios, né, líquido penetrante, vai ser melhor definido um pouquinho mais à frente. Utilizou a norma de qualidade PT73, que ela é dividida em classes e trabalha com critérios milimétricos para estar diferindo essas classes. E hoje esse processo é todo executado de forma manual. Aqui é um exemplo de como é feita hoje. O pessoal, após o ensaio, estica uma trena para estar tirando uma foto e registrando, para depois no computador olhar visualmente qual que é a área do defeito, a largura, a altura, para ele estar comparando com a norma. A técnica escolhida da área de computação foi técnicas de processamento digital de imagens, e foi dividido em duas partes. Primeiro vai estar melhorando a qualidade da imagem através de brilho e contraste, e posteriormente vai estar extraindo as informações, né, a largura, a altura e a área, que são os dados importantes para estar classificando na minha norma. Para essa extração vai ser usado técnicas de segmentação de imagem. O objetivo do trabalho é estar auxiliando os inspetores de qualidade nessa fase de detecção e classificação desses defeitos, com o auxílio da norma PT73. Outro objetivo alcançado é a automatização desse processo de análise, que a gente vai estar ganhando precisão, agilidade e reduzindo os custos. Metodologia do trabalho foi dividida em 4 partes. Primeiro houve um estudo da parte de inspeção de qualidade, a sua norma, o ensaio de líquido penetrante em si. Foi feito um estudo também na área de processamento digital de imagens, testando as técnicas para estar utilizando no trabalho. Foi a parte de desenvolvimento, para estar alcançando os resultados, feitos os testes e estar alcançando a precisão. Esses são os tópicos que serão abordados agora na apresentação, a gente vai estar vendo um a um com detalhe. Primeiro aí é a inspeção de qualidade. Inspeção de qualidade é a área responsável por estar analisando e avaliando algum tipo de equipamento, material, peça que está em algum processo de produção ou confecção. Para isso ela conta com normas, o pessoal da área de qualidade que vai estar padronizando medida, material, testes, para estar executando esse processo. 2 tipos de ensaios, existem 2, os ensaios ensaios destrutivos e os não destrutivos. Os destrutivos são aqueles que deixam um sinal na peça que está submetido ao ensaio. Esses exemplos são tração, compressão, cisalhamento, dobramento, torção e dureza. Outro tipo de ensaio não destrutivo, que é o foco desse trabalho, são aqueles que não deixam nenhuma marca ou sinal nessa peça. Exemplos são os testes visuais, líquido penetrante, partícula magnética, radiografia industrial e ultrassom. Bom, o líquido penetrante, como visto, então, é um ensaio não destrutivo e ele é capaz de estar detectando descontinuidades aí, superficiais como trinca, poros e dobras. Em que tipo de material? Em materiais de metais ferrosos, como ferro fundido, aço inoxidável, aço carbono, metais não ferrosos, como cobre e bronze, alumínio, cerâmica, vidros, plásticos. Então é bem ampla essa área que ele abrange aí. Apesar de um teste simples, ele é usado em várias áreas. Aqui é um exemplo básico e simples, né, de como é o processo de aplicação desse líquido. Primeiro faço uma limpeza
sobre a peça, aplica-se o líquido penetrante via pincel ou aerosol. Após o tempo de reação, né, de absorção, é feita uma limpeza para tirar esse excesso e em seguida entra com o revelador, que vai estar fazendo contraste, onde que o fundo da peça vai ficar toda branca e os defeitos vai ficar de cor avermelhada. A norma PT 73, ela vem aí para estar ajudando o pessoal da qualidade, está classificando esses erros identificados pela norma de qualidade de líquido penetrante. E ela trabalha com 3 tipos de identificações. Identificações lineares, onde a largura é composta de 3 vezes ou mais a altura. Indicações arredondadas, onde a largura é 3 vezes menor ou igual à altura. Indicações alinhadas, onde analisa 2 quesitos: a distância entre cada defeito e a distância maior entre o primeiro e o último defeito. Assim vai estar identificando possíveis trincas que não pode estar ocorrendo na peça. Que foi um resumo dessa norma de qualidade, apresentada numa tabela que mostra os critérios milimétricos de cada uma das classes. São divididos em 5 classes e podem reparar que são pouquíssimas diferenças entre eles, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí quando é executado de forma manual para não correr erros, né? Bom, no trabalho a gente usou como base uma peça industrial, né, chamada casquilho de bronze, conhecida muitas vezes como bucha de bronze. O que seria ela? São corpos cilíndricos que envolvem os eixos para estar permitindo uma melhor rotação. São utilizados em máquinas de baixa rotação, porque a baixa rotação vai estar evitando superaquecimento. Assim pode estar evitando trinca, né, nesse processo. Qual seria a importância desses ensaios, desses testes, dessa norma, em cima dessa peça em específico? Se existir qualquer imperfeição, pode estar aumentando esse esforço do eixo, né? E aí está ocasionando algum desgaste maior do eixo, um superaquecimento, pode ocorrer trinca, acidente, e aí está prejudicando o processo de produção de alguma indústria. Aqui é um exemplo, né, dessa peça. Ela seria esse aqui, ó, o casquilho de bronze envolvendo o eixo, né? Então ela dá essa superfície de apoio ao eixo. E aqui uma vista por cima dela, do casquilho de bronze. Bom, outra parte do trabalho estudado foi a área de processamento digital de imagens. A gente vai estar vendo o que foi implementado. O protótipo, esse aplicativo, foi desenvolvido em 2 fases. A primeira fase foi desenvolvida em linguagem Object-Pascal, utilizando a IDE Delphi, e foram implementados algoritmos básicos para estar aprendendo a trabalhar com a técnica de PDI, né, estudada no curso. Para isso, então, foram implementados algoritmos, tipo tons de cinza, negativo, preto e branco, frequência de corte, contraste, subtração, filtros, histograma e zoom. A gente vai estar vendo uma aplicação de cada aí, ó. Aqui, como vocês podem ver, uma aplicação, uma imagem colorida. Após a aplicação do filtro tons de cinza, ela já transforma a imagem em tons de cinza. Aqui é uma aplicação do negativo, né? Da imagem colorida e o seu negativo, a imagem preto e branco e seu negativo também, tons de cinza. Esse aqui é o preto e branco, tem a imagem colorida e um preto e branco através de um limiar, né? De 60, que tiver abaixo de 60 vai para preto, que tiver acima vai para branco. Um limiar de 205 e um limiar de 129. Frequência de corte, essa ferramenta que foi muito importante no desenvolvimento do trabalho, porque ela que permitiu a análise e identificou que era possível fazer a segmentação através das cores, principalmente das cores R sobre G. Então aqui, ó, pode perceber que foi removido o fundo da imagem só através dessa ferramenta. Aqui um exemplo só de contraste, foi desenvolvida uma ferramentinha também para estar aumentando ou diminuindo o contraste. Ela mostra um gráfico também. Subtração, né? O famosinho jogo dos 7 erros. Você tem uma imagem quase igual com alguma diferença, o aplicativo é capaz de identificar só essas diferenças entre as imagens. Filtros foram desenvolvidos também na tentativa de segmentação da imagem, reconhecer bordas, para ver se dava para identificar esses defeitos de forma mais fácil, tá? Então aqui é um exemplo de filtro laplaciano,
filtro passa alta básico, filtro de Purity e Sobel. Parte de histograma, foi desenvolvido um histograma que reconhece histograma da escala de tons de cinza, vermelho, de verde e de azul também. Foi desenvolvida uma ferramenta de zoom, onde você escolhe o fator de zoom, né, de 1 a 5x. Aqui é um exemplo de um fator de 3x aplicado, aqui um de 5x. E a segunda fase do protótipo, né? Ela foi também desenvolvida na linguagem Objective Pascal, utilizando IDE Delphi, só que foram desenvolvidos algoritmos já voltados direto para a resolução do meu problema, do trabalho. Esses algoritmos vão ser vistos também, um a um, tá? Que é mais um resumo. Que é a parte da segmentação. Eu tenho a imagem, tá? Para estar fazendo a escala, conversão de quantos pixels representa 1 milímetro. Eu utilizei um quadradinho verde na imagem de largura e altura 1, dando uma área, né, de 1 centímetro quadrado. O que eu faço? Eu segmento todo o fundo, deixo apenas ele, né, conto quantos pixels sobrou, faço um cálculo, identifico e faço essa conversão, essa escala minha de referência. E aqui é a mesma coisa, segmentação agora, só que apenas deixando os defeitos. Aqui é um demonstrativo desses cálculos, como foram feitos, né, da nossa escala global, da área global, para estar utilizando nos cálculos de largura e altura, né, no futuro. E após esse processo, né, de parametrização, né, que apenas segmenta o fundo e os defeitos, ele acaba já também deixando o fundo preto e os defeitos branco. E aí eu tenho que começar a fazer a aquisição dos valores de largura, altura e área, que é o que vai ser utilizado na norma. Para isso, então, foi desenvolvido para a área, com um duplo clique dentro do defeito. Ele já utiliza a técnica Flood, né, de PDI, técnica de inundação. Ele conta quantos pixels faz a escala já de conversão e me retorna qual que é a área desse defeito. Já pinta ela mostrando que ela foi pintada e realiza o cálculo. A aquisição da largura e altura foi desenvolvido uns algoritmos onde a cada 2 cliques eu traço uma reta. A primeira reta ela vai estar pegando sempre a largura, a segunda reta vai estar pegando a altura. E foi desenvolvido um algoritmo onde que não sou obrigado a estar clicando perfeitamente sobre as bordas do objeto. Eu posso estar clicando fora e esse algoritmo identifica a melhor referência de borda para estar traçando a maior reta possível dentro desse objeto. Assim garante uma precisão maior para o algoritmo, né? Foi utilizado também a distância euclidiana para estar realizando esses cálculos, que deixa mais preciso também.